Olá, eu sou Valtair Miranda e eu quero conversar com você aqui neste vídeo sobre o papel dos livros apócrifos. Eu sei que você já deve ter ouvido falar destes textos, mas não apenas ouvido falar. É comum que, em algumas circunstâncias, as pessoas tenham muito preconceito em relação a estes livros. Elas tratem estas obras como se elas fossem obras perigosas. Chegar perto já seria perder a fé. Esses livros podem, de repente, desencaminhar um leitor cristão piedoso, mas nada mais enganoso do que isso. Eu preciso que você entenda qual é o papel desse tipo de texto, tá? Então vamos lá. Primeiro, um texto apócrifo é aquele texto que não entrou no cano, não entrou na Bíblia. Você pega, por exemplo, um livro chamado Atos de André, Atos de Tomé, Atos de Pedro, Atos de Paulo. Estas obras são chamadas de obras apócrifas. Por quê? Porque elas não entraram na Bíblia. Elas não estão aqui dentro do texto. Nós temos no texto bíblico Atos dos Apóstolos, mas não temos Atos de André, Atos de Paulo. Nós temos na Bíblia Apocalipse de João, mas não temos Apocalipse de Paulo aqui na Bíblia. Isso significa dizer o seguinte, que estes outros livros que eu estou falando com vocês aqui, que são chamados livros apócrifos, porque não entraram na Bíblia, eles são, então, descartáveis? Não, não são descartáveis. Então, para que eles servem? Para começar, não servem para construir doutrina religiosa. Porque o fiel vai construir doutrina, vai encontrar as doutrinas de sua igreja no texto bíblico, não nos textos considerados apócrifos. Então, se eles não são para construir doutrina, o que eles são? São para, de repente, trazer uma informação histórica sobre o período do Novo Testamento? Não. Eles trazem a história, mas não do tempo do Novo Testamento. E aí, é neste ponto que eu já logo aponto para a utilidade destas obras. Eles trazem a história, mas a história do momento em que eles nasceram. Deixe-me ilustrar para vocês. Vamos pegar, por exemplo, aqui, um documento chamado Atos de Pedro. Ele é do ano 180, 185, mais ou menos. O texto chamado Atos de Pedro nasceu na região da Ásia, talvez Síria, mas ali na região da Ásia, Síria. Então, no ano 180, 185. Ele conta aquilo que teria acontecido com Pedro depois dos eventos dos Atos dos Apóstolos. Agora, quem lê Atos de Pedro, ciente disso, que é um documento do ano 180, 185, tem que saber que uma obra como essa não está falando nada histórico sobre o Pedro histórico, sobre a igreja do primeiro século, sobre os eventos do primeiro século. Na verdade, esse texto revela, por meio dessa novela sobre Pedro, porque é isso que ele é, uma novela sobre Pedro, ele mostra, por meio dessa novela, a igreja que o produziu. Ele revela as características desta igreja, o que esta igreja desejava, o que esta igreja sonhava, o que esta igreja, inclusive, cria. Porque por meio do livro Atos de Pedro, eu posso encontrar a perspectiva de fé desta igreja, o que ela cria sobre Jesus, o que ela cria sobre o mundo, sobre Deus, sobre anjos, demônios, sobre milagres. Então, esses elementos eu encontro. Então, é um documento histórico? É. Mas revela para nós a história não do Pedro ou dos tempos do Pedro, e sim a história do tempo em que ele foi produzido, do que o documento foi produzido. O texto mostra para mim uma história sobre, ou ele revela para nós, o contexto histórico da igreja subjacente a ele, ali na Ásia, ali na Síria, no ano 180, 185. É muito importante, então, para quem tem interesse em conhecer a história da igreja. Para quem quer saber o que aconteceu com a igreja durante a história, no desenvolver, no desenrolar da história. Peguemos um outro texto para ilustrar, o documento chamado Apocalipse de Paulo. Apocalipse de Paulo já é do século IV. E lá no século IV ele vai contar aquilo que, segundo o texto, Paulo teria visto lá no terceiro céu. Ora, quem lê o documento deve entender que aqui não o Paulo histórico, não é a descrição histórica do que o Paulo viu ou deixou de ver. Aqui há uma passagem que imagina o que Paulo teria visto. É um texto, então, que revela a perspectiva de fé do século IV, desta comunidade que o produziu, deste autor que o escreveu, a respeito de céu, a respeito de inferno, a respeito de salvação, a respeito de vida após a morte.
revela não o que Paulo pensava sobre estas coisas, mas o que aquela comunidade, em especial sobre o Atos de Paulo, Apocalipse de Paulo, perdão, é uma comunidade monástica do século IV, o que aquela comunidade pensava sobre estas coisas. Não é o que o Paulo pensava sobre o céu, é o que esta comunidade monástica pensava sobre o céu. Isso me interessa enquanto historiador da igreja, mas não me interessa enquanto estudante de dogmática, de doutrina, do Paulo ou do texto bíblico. Então entendamos aqui, os livros apócrifos são muito úteis para o campo de história da igreja, história do judaísmo, história de Israel, mas eles não são equivalentes ou úteis para a dogmática da igreja, a teologia sistemática ou algo desse tipo, tá? Não são obras para serem utilizadas em paralelo aos textos canônicos, mas sim obras para mostrarem para os leitores o que estas comunidades, quer judaicas, quer cristãs, pensaram a respeito de Deus. Então é um texto muito útil, muito precioso e muito valioso, porque são textos antiquíssimos, revelando a fé, revelando a expectativa, revelando a esperança, revelando o comportamento, revelando a cultura de cristãos e cristãs de tanto tempo atrás. 1.600 anos atrás, 1.700, 2.000 anos atrás. Isso é uma preciosidade, concorda comigo? Então, se você gostou desse vídeo, copie, comente e compartilhe para quem você acha que tenha o mesmo interesse. Eu vejo você numa próxima. Até lá, se Deus quiser.